just say I heard the truth. Let's just say I heard the truth. Olha só, em Provérbios 21:5 diz assim: os planos bem elaborados levam à fartura. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Misericórdia. Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Cubra sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Pai, nesse momento, eu oro ao Senhor, para que o Senhor, meu Deus, abra o nosso entendimento. Nós precisamos do Senhor. Essa é a nossa conferência de fé e finanças que está no início. E nós queremos aqui, meu Pai, pedir que o Senhor abra o nosso entendimento. Entre com a Tua palavra no mais profundo do nosso ser e produza dentro de nós motivação, fé suficiente para nós praticarmos esses princípios. No nome de Jesus, se você crê, diga amém. Então hoje nós vamos falar sobre princípios de gerenciamento financeiro. Diga comigo, princípios, não, fale com fé, meu irmão, princípios de gerenciamento financeiro. Por quê, pastor? Quem nunca teve problema financeiro na vida? Quem nunca passou aperto por falta de dinheiro? Quem nunca se preocupou em ganhar dinheiro? Quem nunca se preocupou em pagar dívidas? Comprar alguma coisa a mais? Se você puder responder, parabéns. Porque esses são problemas antigos do ser humano. O ser humano insiste, muitas vezes, em dirigir a sua vida baseados em falsos valores e não nos valores de Deus. Muitos não saem da pindaíba por quê? Porque literalmente ainda andam com a sua vida financeira debaixo de um jugo do mundo. Muitos ainda estão realmente conduzindo a sua vida financeira, não conseguiram renovar sua mente na área financeira e por isso fazem ainda coisas que o mundo ensina, gerenciam suas finanças como o mundo ensina, mesmo já sendo um cristão. Então ainda falta uma renovação de mente nessa área financeira. Pode ser que a pessoa já tenha renovado a sua mente na sua vida espiritual, pode ser que a pessoa tenha renovado a sua mente na vida ministerial, pode ser que a pessoa tenha renovado a sua vida, a sua mente, no aspecto familiar, e conseguiu colocar, a sua vida dentro do padrão bíblico, conseguiu renovar a mente, já não conduz mais a sua família segundo o que o mundo ensina, já não conduz mais a sua vida espiritual de acordo com os rudimentos do mundo, já conseguiu renovar sua mente em várias áreas da sua vida, mas na área financeira ainda não. Por isso que as coisas ainda não têm acontecido como deveriam. Sabe, queridos,
Há muito tempo, a área financeira tem provocado inúmeros problemas na vida do ser humano. É impressionante. Distanciamento no relacionamento conjugal. O que tem de casal brigando por causa do gerenciamento dentro de casa financeiro não é brincadeira. Casais se separam porque não sabem chegar num bom senso, num acordo e como gerenciar o recurso que os dois ganham. É impressionante o quanto que a área financeira afeta o relacionamento conjugal. E afeta a tal ponto das pessoas se separarem. É incrível. Problemas financeiros trazem para dentro de casa, quando não há separação, a insegurança familiar. O casal está lá, está junto, mas está muito inseguro, não sabe o que vem pelo dia de amanhã, porque não dá para confiar naquilo que tem. Sabe? Problemas financeiros trazem irritação, tensão, saúde afetada. Pessoas que quando perdem o emprego entram numa crise profunda de depressão. Adoecem mesmo. É impressionante. A insegurança na área familiar tem levado muita gente a entrar nesse buraco da doença psicossomática, como muitos chamam. Problemas familiares, quando se tratam de crentes, trazem um mau testemunho diante da sociedade. E tudo isso, queridos, literalmente é um problema de gerenciamento financeiro. É impressionante. E isto se agrava mais ainda em nossos dias, porque nós somos marcados pelo consumismo, pelo materialismo, pelo viver na moda, pela procura do status, ou seja, uma vida apoiada em falsos valores. Em falsos valores. Que os princípios que nós vamos falar hoje, vamos estudar hoje, nos orientem na manutenção ou na recuperação de uma vida financeira equilibrada. Amém? Conheço a minha igreja, eu sei o grosso da vida financeira de cada membro da minha igreja. Não sei detalhadamente, mas sei alguma coisa e eu conheço. E que hoje esses princípios possam vir nos ajudar a nós entendermos que precisamos alinhar algumas questões da nossa vida financeira, do nosso gerenciamento financeiro, para que a bênção de Deus possa se instalar definitivamente na nossa vida. Amém ou não amém? E o primeiro princípio que nós queremos falar hoje é esse aqui, o princípio da honra a Deus. Sabe, queridos, Provérbios 3, versículo 9 ou 10 diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Certamente, o equilíbrio e a bênção na vida financeira começam pelo reconhecimento de quem Deus é. Tudo começa quando você entende quem Deus é. E a partir do momento que você entende quem Ele é, você automaticamente sabe o que Ele fez e faz por você. Honramos alguém quando nós tratamos essa pessoa conforme as expectativas dela, conforme, fazendo o que ela deseja, como ela quer. Quando a gente honra uma pessoa, nós estamos o quê? Tratando aquela pessoa com aquela expectativa que ela acredita que a gente deve tratá-la. E a forma como empregamos o nosso dinheiro também demonstra a realidade do nosso amor por Deus. É incrível. Se você for olhar no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, Jesus falou mais de dinheiro do que de salvação. É incrível. É, pastor? É, só você estudar a Bíblia.
Agora por quê? Porque as pessoas estavam naquela época e ainda hoje estão focadas no dinheiro. E é por isso que ele diz que a gente não pode servir ao dinheiro. E a partir do momento que a gente consegue gerenciar o nosso recurso de forma que agrada ao Senhor, é uma atitude de honra. Quando nós honramos ao Senhor, é uma atitude de honra. Sabe, querido? Devemos honrar a Deus com aquilo que produzimos. E devemos honrar a Deus produzindo com integridade. Com integridade. Como diz lá em Marcos 12:17, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso é o que? Integridade. Integridade. Quando nós somos pessoas que temos a preocupação em honrar ao Senhor, pagando os nossos impostos e tributos, nós estamos fazendo isso olhando para o Senhor. Porque se você for olhar para o homem, para o governo, para o benefício do governo, você não vai fazer. Até ano passado, o IPVA do Pará era o IPVA mais caro do Brasil. Até hoje, a conta de luz mais cara do Brasil é a da Celpa. E é impressionante que nós produzimos a maior quantidade de energia para o Brasil e para fora do Brasil. É aqui no Pará que está. Agora, principalmente com a usina de Belo Monte funcionando. E se você for olhar para o homem, for olhar para as nossas estradas, que é para o que aquele imposto é, né? Nós pagamos o imposto para a gente ter direito ao quê? Ao benefício. Se eu pago IPVA, então qual vai ser o meu benefício? Ter as ruas todas bonitinhas, urbanizadas e asfaltadas, e as estradas em perfeito estado de manutenção. Mas se você for olhar para a realidade, o que acontece? Você não paga. Isso é o quê? É o que o mundo mostra. Mas nós que somos de Deus, nós precisamos pagar. Sabe por quê? Porque nós não estamos olhando para o homem, estamos querendo honrar a Deus. E Deus diz, dai a César o que é de César. Na época o César simboliza o quê? A autoridade. Ele era o imperador da época. Da mesma forma o Senhor continua dizendo, dai a César ao que é de César. Dá ao governo o que é do governo. E dá a Deus o que é de Deus. Amém? Amém? Quando nós entendemos isso, irmãos, isso é um princípio de honra. E aí, quando a gente honra, Deus se alegra, porque Deus é Pai. Você que é pai, você que é mãe, você sabe. Quando o seu filho lhe honra, quando ele lhe obedece, quando ele produz, quando ele lhe agrada, você caça um jeito de abençoar a vida do seu filho. Você caça um... Rapaz, esse menino toma bênção esses tempos. Eu vou fazer alguma coisa para agradar ele. Aí vai lá na Impacto, né, e compra lá um sapato de... né? E sai de lá impactado. Né? Aí, sabe? Então, quando o seu filho lhe agrada, você se sente o quê? Honrado. E aí, um reflexo natural, qual é, irmão? É você abençoar seu filho mais ainda. É investir mais ainda na vida dele. E eu entendo que Deus é Pai. Amém ou não amém? E quando a gente honra Ele, quando a gente procura realmente honrar ao Senhor, gerenciando bem os nossos recursos, irmãos, não tem como a bênção de Deus não se materializar. Não tem como. Não tem como. Sabe, queridos? Um outro princípio é o princípio da dedicação no trabalho. Irmãos, isso aqui é muito, muito forte. Sabe? O princípio da dedicação ao trabalho. Há um ditado popular que diz: o trabalho enobrece o homem. E certamente isto exclui atividades ilícitas, como o tráfico de droga, prostituição e etc. A maneira bíblica de termos o nosso sustento é trabalhando dignamente. Trabalhando. 2 Tessalonicenses 3, no versículo 10 e 11, diz assim: quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos,
não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Por isso que tem que trabalhar, porque não vai ter tempo de estar olhando para o próximo. Irmãos, as vantagens de se termos uma vida dedicada ao trabalho, procurarmos realmente gostar de trabalhar, porque tem duas atitudes em relação ao trabalho, duas. A primeira atitude em relação ao trabalho é a diligência, é você trabalhar diligentemente. Lá em Provérbios 6, você sabe que fala sobre aquele conselho de Salomão, né? Para a gente ir aprender a trabalhar como uma formiga trabalha. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Mas quando a gente entende esse grande bênção de trabalharmos, olha só, nós temos algumas vantagens daquele que consegue ter uma devoção realmente como estilo de vida ao trabalho. Primeira vantagem, nós vamos ter um crescimento na carreira profissional. Quando você se dedica a ter uma vida de trabalho, sabe, você cresce profissionalmente, com promoções e cargos melhores. Provérbios 12, 24 diz: as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Olha aí. Daí vem outro provérbio popular, não é bíblico, que diz que quem não trabalha acaba se tornando escravo de quem trabalha. Sabe, queridos? Então, trabalhar diligentemente é você procurar dar o melhor de si naquilo que você está fazendo e produzindo. Aí você consegue prosperar, porque a bênção de Deus vem sobre sua vida, sabe? Então, sobre o trabalho, nós temos a diligência e as vantagens da diligência, e temos também, sabe, queridos, dentro dessas vantagens, é que uma pessoa aplicada no seu trabalho, que ela não vive de sonhos e desejos distantes. Por quê? Porque ela alcança satisfação dos seus anseios. Então a vantagem de trabalhar diligentemente é porque ela vai crescendo no seu trabalho. E outra, ela consegue realizar os seus desejos. Provérbios 13:4 diz: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Eu sempre brinco e digo assim: tem muita gente que olha para a minha vida e deseja ter o que eu quero. Deseja ter o que eu tenho. Mas depois que ela fica sabendo o preço que eu paguei e pago para mim ter, muitas, abandonam. Então muita gente quer ter o que você tem, mas quando elas começam a saber o preço que você pagou para você chegar onde você está, muitas, vão embora. Sabe, queridos? E o outro aspecto relacionado ao trabalho, o primeiro é a diligência, o segundo é o quê? É a preguiça. Encontramos algumas pessoas com tanta disposição que nos fazem lembrar daquele personagem antigo que tinha no desenho antigo, tão preguiçoso, o rapaz que ele andava assim e dizia: ó vida, ó azar. Sabe, queridos, infelizmente nós vemos pessoas que dão desculpas absurdas para não trabalharem. Pessoas que se acostumam a não trabalhar. E o preguiçoso, irmãos, ele traz as consequências para si próprio. Ele passa fome, ele sofre a vontade de ter sem nunca poder conseguir. Irmãos, isso é terrível. A pessoa querer alguma coisa e não conseguir, não tem como ter.
sabe? Está sujeito a trabalhos menos recompensados e que exigem maior esforço físico. Provérbios 12, 24 fala sobre isso. Então, ele traz consequências seríssimas para a vida dele e consequências seríssimas para os outros que estão perto dele. Quem trabalha com preguiçoso não suporta o preguiçoso. É impressionante. Tem uma turma ali, uma equipe de 5 pessoas e uma é preguiçosa, é mole para o trabalho e deixa as 4 revoltadas. Eu já vi gente que perdeu o emprego. O trabalhador pediu as contas porque não suportava mais trabalhar com preguiçoso. Sabe? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque com essa cultura do benefício que se instalou na sociedade brasileira, começou a acomodar as pessoas a se conformarem com um padrão de vida muito baixo. Até bem pouco tempo atrás, a gente não conseguia mais trabalhadores na zona rural. O povo parou de plantar, o povo parou de criar literalmente para viver de benefício. Deus tem muito mais, amém ou não amém? Deus tem muito mais, irmãos. Sabe? Deus quer lhe dar força, trabalho, vigor, saúde, para você pegar mesmo, sabe, o rojão e botar para fazer. Eu não estou falando e generalizando nada, mas era uma cultura. Graças a Deus Deus está abrindo o entendimento das pessoas. A gente já vê pessoas plantando, a gente já vê pessoas criando, a gente já vê pessoas procurando realmente, sabe, passar desse nível, né? Ontem eu vi um camarada, já um senhor, andando na rua com um chapelão, que está muito, sol muito, né? Uma cuba aqui com mini bom e uma bandejinha de salgado. Fazia muito tempo que eu não via isso aqui na cidade. Aí eu parei, apertei a mão dele, dei os parabéns. Ele ficou muito alegre, abracei ele e tal, né? E incentivei ele, pedi para ele continuar, porque o trabalho dignifica o homem. Amém, queridos? O trabalho dignifica o homem, sabe? Então, o princípio de honrar a Deus, o princípio do trabalho, o princípio da integridade e da honestidade, irmãos, isso é fenomenal. Tem gente que honra a Deus, tem gente que literalmente trabalha muito, mas infelizmente tem gente que não é íntegro e nem honesto nos seus negócios, sabe? E Provérbios 11:1 diz: o Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Dizem que lá na Idade Média o Sherlock Holmes tinha uma equipe de funcionários, estagiários, e ele resolveu fazer um teste com eles. Cada um recebeu um bilhete escrito lá: foi tudo descoberto. Descobriram tudo e você está envolvido. Ele entregou o bilhete, mandou entregar o bilhete. Dos 6, no mesmo dia, 5 já tinham fugido. Se hoje que você está no local de trabalho, receber um bilhete desse, você vai fugir ou não? Sabe, queridos, é possível encontrarmos pessoas dispostas a sacrificar coisas importantes como consciência limpa e o bom nome, colocando-se numa condição suspeita e de risco. É impressionante. E isso acontece porque possui uma perspectiva errada dos valores de Deus. Sabe? Alguns chegam até a dizer assim: não, peraí, olha, fé é fé, negócios à parte. Fé é fé. Não vamos misturar fé com o nosso negócio. Para um seguidor de Cristo, jamais ele deve separar essas coisas. Porque para você fazer um negócio, o seu negócio tem que ser pautado na sua fé.
Porque se não for, meu irmão, o que você está fazendo? Sabe, queridos, é impressionante. Nós precisamos ter muito cuidado com tudo isso. Precisamos trazer os nossos negócios à luz, à perspectiva bíblica. E é pesado, porque muitos quando trazem, né, para a Bíblia, olha, tu tem que dar a César o que é de César, tem que pagar todos os teus impostos. Os irmãos trabalham com o comércio, olha, tem que tirar as notas, tem que tirar cupom e tudo mais, tem que pagar imposto disso, aquilo outro, 6 impostos federais, 4 estaduais, 2 municipais. É pesado. Pagar os direitos trabalhistas de funcionário. Sabe, irmãos, é pesado demais ser um empreendedor no Brasil. Em nome de Jesus, isso já está melhorando. Deus já está trabalhando. Mas ainda a realidade é essa, é forte demais. Aí muitos dizem assim, não, pastor, mas tem que ver, porque a carga tributária do Brasil é muito alta, né? E a questão dos direitos trabalhistas é muito grande, então não vai dar, não, eu vou ter que tirar meia nota, eu vou ter que esconder um pouco aqui o imposto, vou ter que dar aquela manobra, vou ter que pedir. Pois é. Aí a pessoa acaba conduzindo o seu negócio do mesmo jeito que o ímpio faz. Mesmo trabalhando muito, mesmo honrando a Deus, muitos ainda conduzem os seus negócios sem integridade e sem honestidade. Por conhecerem muito o mecanismo e o processo, acabam também descobrindo as falhas no processo. E é tentado a trabalhar em cima dessas falhas, no sentido de ganhar mais. Mas nós que somos de Deus, precisamos entender, irmãos, que nós, estamos debaixo de promessa. Creia que o Deus a quem servimos é verdadeiro, poderoso e que vale a pena viver dentro da sua vontade. Que o problema não é a bênção, o problema é o que acontece depois que a bênção vem, se a pessoa governa o seu recurso de forma ilícita. Sabe, queridos? Existe um outro princípio fundamental, que é o princípio da adaptação. Provérbios 21:17 diz: quem se entrega aos prazeres passará necessidade, e quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. Amém? É possível que você esteja entre aqueles que nos últimos 2 anos continuam ganhando quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. E se tudo subiu de preço, você não pode ter o mesmo padrão de vida. É preciso se adaptar aos novos tempos rapidamente. Quando o camarada estava solteiro, ganhava um salário mínimo. O solteiro, com salário mínimo, não pagava aluguel, não pagava água, não pagava luz, não pagava impostos, não se preocupava com a alimentação. Então dava de comprar uma sandália Kenner, dava de comprar, mais roupinha bonitinha. Deu uma apertada, comprou até uma pop. O cara está de boa. Só que aí ele olha para uma menina, ele diz assim: eu acho que eu vou amarrar meu burrinho bem ali. E aí ele entra nessa grande e árdua batalha. Para os casados, sabem que é uma grande batalha. Mas ganhando mesmo um salário. E agora esse salário, já que a mocinha veio, e só veio com a promessa de dar muito amor para o rapaz. Então agora esse um salário vai ter que ser dividido. Água, luz, aluguel, IPVA da moto, gasolina, vestimentos, calçados, alimentação. E agora? Vai dar para ficar charlando dia e noite, comendo sanduba por aí?
Outros trabalhavam em 3 empregos. Perdeu um, perdeu outro e está só num. Mas quer continuar no mesmo padrão de quem ganhava como se tivesse 3 empregos. Vocês sabem que eu passei um jejum de 8 meses sem o meu carro. Está com 3 semanas que eu consegui, pela graça e misericórdia de Deus, colocar meu carro para rodar. Ainda falta muita coisa para arrumar. 8 meses. 8 meses, irmãos. E a caminhonete passava mais tempo parada do que funcionando. No mês de agosto, a caminhonete ficou encostada praticamente um mês. E eu fiquei rodando de moto. Não é fácil. Para ter que manejar tudo isso. Eu poderia mandar consertar a caminhonete? Sim. Mas se eu consertasse a caminhonete naquele momento, naquele mês, eu ia passar necessidade. Estava de moto. Dava 200 viagens, mas estava de moto. Passou um mês, entrou um recurso, o dinheiro que ia gastar com combustível para gasolina do carro, deu para entrar e pagar um bocado de conta para poder fazer o investimento certo. Hoje, passou-se um mês, a moto está rodando, o Kia está rodando e a caminhonete que serve a igreja está rodando. O nome disso, irmãos, é gerenciamento. Mas aí, poxa, rapaz, se eu fosse assim, rapaz, o que o pessoal vão pensar de mim, né? Aí eu andando de moto para cima e para baixo nesse solzão quente. Mas, meu irmão, tem que se adaptar e tem que saber aprender a viver com pouco ou com muito. Amém ou não amém? Tem que aprender, irmão. A gente tem que, sabe, trabalhar em cima disso daí, queridos. Confie na provisão de Deus para aquilo que é básico, amém? Contente-se com o que Deus lhe dá. E caso você não observe isso, correrá o risco de transgredir o próximo princípio. E qual é o próximo princípio? É do não às dívidas, irmãos. Não às dívidas. Provérbios 22:7 diz: o rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. O rico domina sobre o pobre e quem toma emprestado é escravo de quem presta. Como a gente foi gerado nessa cultura do consumismo, então a gente é doutrinado desde pequenininho a gastar tudo que a gente tem. A gente é doutrinado nisso, irmão. E eu tive muito problema com isso. Agora que eu estou começando a aprender. Tem uns que, graças a Deus, aqui eu estou vendo vários aqui que já aprenderam bem cedinho isso. Mas eu não tive essa educação financeira. Até porque a gente não tinha nada, né? Quase. Aí quando o pouco que entrava, eu botava para torrar. Então a gente é doutrinado, sabe, a gastar tudo que entra. E ainda extrapolar e muito mais. Quando o camarada perde emprego, aí fica tranquilo porque tem 3 meses ainda recebendo o seguro. Aí nesses 3 meses que ainda recebe o seguro, torra ele todinho. E aí terminou os 3 meses, não apareceu outro emprego, e agora? Infelizmente a gente é doutrinado pelo mercado, sabe, queridos? Esse negócio. O mercado produz e tenta convencer. Você tem que comprar. Faça em 12 vezes sem juros. Né? Alguns recebem até uma carta dizendo que são clientes preferenciais. Os bancos mandavam cartão à torta direita para todo mundo aí. Chegava o cartão assim, tchá, só desbloqueia, mete ficha. Aí, e muitos ficam tão alegres quando recebem, meu Deus, aleluia, é bênção. Sabe, queridos? Irmãos, a ordem do Senhor
é que nós não devemos coisa alguma a ninguém, exceto o amor. Romanos 13:8 fala disso, né? As dívidas desgastam nossas emoções, o nosso tempo, nossa família, nossa vida espiritual. Irmãos, é impressionante. E olha, eu vou lhe dizer, viver pela fé é um grande desafio, irmãos. Um grande desafio viver pela fé. Sabe? Tem dias que a gente literalmente perde o sono. Perde o sono. Com tanto compromisso financeiro que tem para assumir, e a gente faz uma projeção e vê que não vai dar o que vai entrar para poder assumir. Gente, isso é muito sério, sabe? Agora nós precisamos também crer na provisão de Deus. Lá em 2 Reis, capítulo 4, fala daquela situação daquela viúva que perdeu o marido, que era sacerdote. E o credor estava vindo para poder pegar. Aquele marido estava gerenciando mal suas finanças, porque ele emprestou dinheiro e ele morreu devendo. E aqui no Brasil a lei é muito boa nessa área, porque aqui ninguém vai preso porque está devendo, e a dívida não é passada para alguém da família caso a pessoa morra, salvo em alguns tipos de negócio, que é no contrato, mas pela lei crua, todos os débitos que de repente você tiver e você for para a glória, esse débito não vai passar para os parentes. Mas lá em Israel era diferente. Quem devesse e morresse, alguém tinha que pagar. Tinha que pagar. E dependendo do valor, quem tinha que pagar era a mulher. Se a mulher do cara não tivesse o dinheiro, então ele iria para os bens da família, casa, terreno. E se fosse muito alto, se a casa e o terreno não desse condição de quitar a dívida, ele lançava a mão nos filhos daquela mulher, para serem escravos da pessoa. E se mesmo se os filhos ainda assim também não dessem de pagar tudo, então ele lançava a mão até na mulher e levava todo mundo escravo. E esse camarada morreu subitamente e deixou uma dívida grande para a mulher. E o credor já tinha ido lá e ele ia levar os filhos. E ela orou ao Senhor e foi com o profeta pediu para ela, perguntou para ela o que ela tinha na casa dela, ela disse que tinha azeite. Disse, poxa, empresta muitas vasilhas e enche as vasilhas do azeite, porque o azeite vai se multiplicar, depois tu vende tudo isso e paga as tuas dívidas. E ela obedeceu ao profeta, e Deus multiplicou e proveu, e ela conseguiu pagar as dívidas. Creia, meu irmão, minha irmã, creia no poder de Deus, e obedeça à instrução de Deus, e se determine a pagar o que você deve. Tem pessoas que estão esperando, em nome de Jesus não existe isso aqui na nossa igreja, mas tem crente que está orando para que já passe os 5 anos, para ela poder sair do SPC. Aí é como se aquela dívida não existisse mais. Irmão, isso são colunas, brechas, portas, não sei nem que isso nome se dá, enormes para o fracasso da pessoa e da família dela. Sabe? Então, se de repente você está dentro dessa situação, creia na providência de Deus. Deus é fiel para fazer a gente pagar tudo aquilo que de repente está atrapalhando as nossas finanças. Agora é preciso a gente obedecer a forma como Ele quer conduzir tudo isso. Sabe, irmãos? O outro princípio é o princípio do planejamento. Lucas 14, 28 em diante diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Se você não planejar o uso do seu dinheiro e gastar conforme seus impulsos, você terá problemas.
Se a gente for gastar baseado na nossa emoção e não em planejamento, a gente vai ter muito problema. Se você estiver endividado, sair dessa situação começa com um bom planejamento. Sabe, queridos? Em seguida, coloque-se diante do Senhor com o propósito de não contrair mais dívidas e ore por isso. E se necessário, procure ajuda do seu pastor, da sua liderança, sabe, para entrar em crise junto com você e executar o seu planejamento. Sabe, queridos? E eu louvo a Deus porque a grande maioria dos nossos irmãos chegam conosco, conversam sobre os seus projetos, pedem conselho. Pastor, o que o senhor acha? Vamos orar, meu irmão, vamos colocar isso diante do Senhor, sabe? Eu louvo a Deus por essa igreja, porque a grande maioria, é impressionante, sabe? Eu por mim mesmo, quanto menos informações eu tiver, para mim é melhor. Mas existe o quê? Existe o princípio sacerdotal. E eu sou sacerdote dessa casa. A partir do momento que você decide fechar o negócio, sem trazer o consentimento do sacerdote, você está assumindo por si só o risco desse negócio dar certo ou não. Vocês estão me entendendo? Amém? Existe o princípio sacerdotal. Por isso que não tem esse negócio, não, gente, olha, não, vamos fazer o seguinte, bora fazer o nosso negócio aqui. E aconteceu já tanto isso aqui. Olha, vamos fazer esse negócio aqui, não vamos levar para o pastor, não vamos levar para o discipulador, não vamos levar para a liderança, não. Vamos fazer só entre nós mesmo aqui. Esse negócio lá de liderança é só para as coisas da igreja. O nosso negócio nós vamos resolver aqui mesmo. Aí, meu irmão, dá uma planta de confusão, fecha um negócio lá, a parceria, fecha lá o negócio, vão para o banco fazer um empréstimo, ou vão fazer alguma coisa, sabe? Resolve entrar no negócio, né, e tudo mais, dá confusão, dá problema, aí vão para onde? Pastor, eu fiz um negócio com o irmão, dá para o senhor falar com o irmão lá para ele? Então já diminuiu muito isso, por quê? Porque eu também já comecei a ter postura. Disse, meu irmão, olha, me diga uma coisa, quando o senhor fechou esse negócio com a pessoa lá, eu estava lá na hora? Não, senhor. O senhor conversou comigo? Não, senhor. Pois é. Então não vou me meter. Vocês estão me entendendo? Amém ou não amém? É importante nós termos esse entendimento. Sabe, queridos? É necessário que a gente comece a colocar tudo isso dentro de um padrão bíblico da coisa. Agora, por outro lado, é impressionante como a gente vê pessoas, sabe, cheias da motivação. Chegam conosco, pastor, escute, eu estou pensando tal coisa, assim, meu irmão, eu não entendo nada disso, mas vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor, o Senhor vai abençoar, o Senhor vai fazer, e tal. Rapaz, e aí a gente começa a orar, às vezes é só uma oração simples ali na hora, e a pessoa vai, 2, 3 dias depois, a pessoa me liga, pastor, o senhor nem sabe, o negócio deu certo e tal e tudo. Rapaz, veio na minha mão, é mesmo, varão, rapaz, glória a Deus por isso, quando não, pastor, olha, vou lhe falar, aquela oração lá me livrou de um laço muito perigoso. Sabe, é impressionante, quando você coloca esses princípios em prática, Deus vai trabalhando e vai guiando os seus passos, para você se livrar do mal e acertar em cheio na bênção. Sabe, irmãos, o princípio do planejamento, da honra, isso é literalmente, sabe, bênção de Deus para a nossa vida. Por último, o princípio do que é realmente necessário. Aquilo que realmente é necessário. Antes de comprar, faça algumas perguntas a si mesmo. Antes de você pegar, faça algumas perguntas. Por exemplo, eu realmente necessito do que estão me oferecendo? Eu realmente estou precisando? Realmente eu estou precisando? O uso justifica a compra? Eu vou comprar, eu vou usar mesmo? Tem gente que compra uma roupa e deixa ela intocada lá anos e anos, vestiu uma vez, 2 vezes. Eu dinheiro empacado lá. Eu tenho condições de pagar? Eu tenho condição de pagar? Mesmo eu tenho condição?
sabe? Antes da gente ter, a gente pode ter que perguntar: como esse bem me ajuda a cumprir os propósitos de Deus para a minha vida? Sabe? Se eu não comprar, o propósito de Deus estará prejudicado? São essas coisas que nós precisamos, sabe, irmãos? Refletir antes da gente fazer uma compra significativa. Sabe? Não ame e nem valorize as coisas que lhe são oferecidas como necessárias para que você tenha apenas prazer e conforto. Sabe, irmãos? Estava apertado um tempo desse atrás, aí eu fechei um pacote de canal de TV a cabo. Aí de repente eu fiquei olhando e disse: rapaz, eu vou fechar esse negócio aqui. Fui lá, chamei o camarada: não, leve, pode levar. Levou, passou um bom tempo. Por quê, irmãos? Porque a gente precisa realmente, sabe, adaptar o nosso planejamento, organizar as coisas. Sabe, queridos? Precisamos ver aquilo que realmente é necessário para a nossa vida. Muita gente está gastando o seu dinheiro com superficialidades. E nós não podemos correr esse risco. Amém? Sabe, queridos? Teve um cidadão muito famoso que falou o seguinte: não darei valor a qualquer coisa que possua, a não ser a luz do meu relacionamento com o reino de Deus. Utilizarei tudo o que possuir para promover a glória daquele a quem devo toda a minha esperança no tempo e na eternidade. Então, aquilo que nós termos, que conseguirmos, precisa direta ou indiretamente estar relacionada ao reino de Deus. Porque se assim você tem a garantia de que o seu investimento está sendo um bom investimento. Uma turma de empresários chegaram comigo esses dias. São sócios. Chegaram: pastor, como é que a gente pode fazer? O nosso plano é o seguinte: vamos aqui, vamos tirar a porcentagem aqui e tal, o que toca para mim para cá, o que toca para mim para cá, e nós vamos dizimar. Então nós vamos dizimar. Do que tocar para mim eu vou dizimar, e o que tocar para ele lá vai dizimar também. Correto? Correto. É isso mesmo, tá certo. Agora a gente quer também um outro envelope, que nós vamos botar a nossa empresa para dizimar. Nossa empresa vai ser dizimista. Isso honra a Deus. E eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil, porque a minha empresa dizimava. Eu dizimava do meu salário, minha esposa dizimava do salário dela e dizima até hoje. Do que nós recebemos na nossa prebenda na igreja, nós dizimamos. É, pastor? É. O sacerdote tem que dizimar, porque eu não sou bobo, o princípio é para todo mundo. Então, daquilo que tocar para mim, eu preciso dizimar para me estar debaixo da bênção. Amém? E a minha empresa dizimava. Dizimava do bruto. Aí é o seguinte: pastor, isso aí é obrigatório? Não. Isso é para quem quer colher do bruto, porque quem dizima do bruto, colhe do bruto, e quem dizima do líquido, colhe do líquido. Amém? Então, é impressionante. Deus, quando eu cheguei para Jesus, os irmãos sabem, eu era um vendedor de cachorro-quente, então Deus tinha pressa em mudar a minha situação financeira. Então ele tocou para mim. Eu emprestava recursos, injetava no cachorro-quente, vendia, girava o capital. Mas assim, naquela noite que eu chegava: cadê o apurado, amor? Foi isso aqui, tá? Então separa o dízimo. Eu dizimava do bruto. Sempre foi assim. Então, pelo que a gente dizimava do bruto, a gente colheu do bruto.
3 anos depois, 3 anos dizimando, Deus transformou nossa vida financeira. Transformou. Superabundou. Eu lembro que o primeiro salário que eu peguei como professor, eu cheguei em casa, eu olhei para o senhor, vem cá, meu bem. Aí, nós entramos para dentro do quarto, eu meti a mão no bolso assim, né? Tirei uma tufa de dinheiro e joguei na cama, olha aí. Ela olhou, ela disse, nossa, eu disse, Ela disse para mim, e agora? Eu disse, pois é, e agora? O que a gente vai fazer com tanto dinheiro? Que a gente não era acostumado a ter tudo aquilo de dinheiro. E agora, o que a gente vai fazer com esse monte de dinheiro? Eu disse, já sei o que nós vamos fazer. Vamos tirar o dízimo. Estava no projeto Visão do Futuro, na época, lá em Santarém, para construir a central que é hoje, sem ser a catedral. Aí a gente separou o dinheiro da Visão do Futuro. Eu disse, tá, meu bem, agora desse aqui vamos orar. A gente orou. Abençoou, disse, agora você pega essa grana, vai lá ali no canto ali e compra o material para a gente fazer uma lasanha daquelas gostosas para a gente comer. Lembro benzinho. Foi a primeira vez, né? E aí ela fez, sabe, com toda alegria, aleluia. Aí nós colocamos lá na mesa e ela, juntamente comigo, né, minha irmã estava morando com a gente, levantou a mão para o céu e nós oramos ao Senhor e agradecemos ao Senhor, porque o Senhor estava mudando a nossa sorte. De lá para cá, eu acredito que eu já devo ter comido umas 5.000 lasanhas. Mas nenhuma lasanha teve um gosto tão especial quanto esse. Marcou a minha vida, marcou a vida dela também. Então, se você quer realmente colher do bruto, então honre a Deus com o bruto. Se você quiser colher do líquido, honre a Deus com o líquido. A escolha é sua. Ore ao Senhor. E tem pessoas aqui que Deus quer tirar o mais rápido possível da condição financeira que você tem. Então lembre-se, sem sacrifício, sem semeadura, não tem colheita. Sem investimento, não tem retorno. Tem muitas pessoas que querem continuar vivendo, como o pastor Júnior falou agora há pouco, na condição de mendigos, só recebendo de todo mundo, recebendo ajuda da igreja, dos irmãos, recebendo. Irmãos, a Bíblia diz que é melhor, mais feliz é a pessoa que dá do que aqui recebe. Sabe? Então, que nós possamos verdadeiramente estar debaixo desse manto de bênção. Faça uma avaliação da sua situação financeira hoje. Verifique como você está ganhando e gastando os seus recursos. Elabore um orçamento, mesmo que seja bem simples. Que o Espírito Santo nos oriente pelo labirinto confuso e caótico do nosso mundo, usando a bússola da palavra de Deus. Amém ou não amém? Fique de pé, no nome de Jesus. E aplauda ao Senhor, porque Ele é bom.